Oi, gente, eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças e sextas, sempre às 9 horas da manhã, tá? São sempre peças fáceis de fazer, que gastam pouco material e que eu vendo no meu dia a dia, tá? O intuito é trazer para vocês boas ideias para que vocês possam complementar a renda familiar de vocês. E não tem nada que venda mais do que pano de prato. Hoje nós vamos fazer esse barrado aqui, ó, esse barrado de pano de prato, tá? Nós vamos fazer esse babado, ó, todo franzidinho, tá? Eu gosto muito de utilizar passa-fita. Passa-fita agrega valor à peça, dá uma delicadeza, tá? Esse tipo de barrado é uma gracinha, vende bem. Na ponta do meu pano de prato, eu costumo fazer, ó, um barradinho pequeno, que é um que eu costumo chamar de barrado secundário, e nele eu faço um elo para que a dona de casa pendure o pano de prato dela num ganchinho, num preguinho que tenha na cozinha, na maçaneta, no puxador do armário, né? E fica bem bonitinho, tá vendo? Os meus panos de prato eu não costumo fazer pet aplique neles, porque o barrado deles já é bem bonitinho, ó. Os meus panos de prato eu vendo a R$10. É claro que isso vai depender da região onde você mora, do preço do material, né? Que você que está começando na costura, é o ideal. Você começar pelo barrado de pano de prato. Agora, eu gostaria muito de agradecer a vocês, eu estou muito feliz. O nosso canal, porque esse canal não é só meu, é nosso. O nosso canal, ele atingiu a marca de 10 mil inscritos. E isso eu devo a vocês, a companhia de vocês, vocês compartilhando os vídeos, vocês indicando para amigas de vocês. Então, assim, eu sou muito grata pela generosidade que vocês têm e pelo carinho que vocês têm comigo. Agradeço de coração. Deixa eu falar sobre o tecido, porque vocês perguntam muito. O pano que eu utilizo para fazer o meu pano de prato, eu compro um pano já alvejado. Eu compro ele, esse daqui é o Tec Tarquinado, tá? Ele tem a trama bem fechadinha, tá? Ele tem a trama bem fechada. Eu prefiro. Eu compro R$5 o metro, eu divido ao meio, dá para fazer dois panos de prato desse tamanho aqui, que é, deixa eu ver aqui, 2 panos de prato de 70, porque ele tem na largura 70. Eu compro 1 metro, divido, fica 50 centímetros de cada lado. Cada tecido com 50 centímetros, eu faço a bainha, ele vai para 44,5, 44,5, tá? Então é isso. Você vai fazer do tamanho que você quiser do seu pano de prato. Então é o seguinte, eu faço a bainha só aqui nas laterais, nessas laterais maiores, tá? O nosso barrado, esse tecido aqui é um tricoline, geralmente eu utilizo tricoline, e você vai cortar ele num lacinho com 15 centímetros, tá? Agora, no lacinho, você vai medir o seu pano de prato, porque cada pano de prato tem o seu tamanho, né? Você vai medir e você vai colocar 1,5 dedo ou 1,5 centímetro para cada lado. Então, se seu pano de prato tem 45 centímetros assim,
você aumenta 3 centímetros. Aí você corta o seu tecido com 48, tá? É sempre 3 centímetros a mais, que vai ficar 1,5 centímetros de cada lado para você fazer o seu acabamento, beleza? Nós vamos precisar, para fazer, porque quem tá chegando agora não sabe, né? Quem já me acompanha no canal sabe que meus panos de prato, eu faço um barradinho pequeno na outra ponta. Eu faço um barrado principal, que é esse mais largo, com 15 centímetros, e eu faço um barradinho mais estreitinho na outra ponta. Esse barradinho é o que? É a mesma coisa. Você vai cortar ele com 3 centímetros a mais, tá? Para ficar 1,5 para cada lado. E no assim, eu fiz com 5 centímetros, tá? No assim, 4 centímetros, desculpa, 4 centímetros, tá? É um barradinho fininho do outro lado para ficar o acabamento dos dois lados. E eu faço também um elozinho, porque às vezes a pessoa pendura num ganchinho, né? É sempre um diferencial. Esse elozinho que eu fiz, ele assim é 5 centímetros, ó. Assim, ele é 5 centímetros. E no assim, 19 centímetros, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai passar ele, vincar ele, assim, ó, no estilo imitando um viés, tá? Do centro, da ponta pro centro, vira, passou, vincou. Da ponta pro centro, vira, vincou. Aí depois você vai, ó, dobrar o meio e vincar direitinho, tá? Aí nós vamos lá pra máquina e vamos passar uma costura nele aqui, ó, tá? E vai ficar um elozinho que vai pendurar, para pendurar o pano de prato, beleza? Aí aqui, nesse barradinho menor, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o tecido, esse tecido aqui do pano de prato, com o avesso para cima, e o tecido do barradinho com a frente para baixo, tá? Você vai botar ele aqui assim, ó. Depois disso aqui já costurado, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ele aqui, ó, tá? Nós vamos colocar ele aqui assim, 1 centímetrozinho pra dentro, desse jeito aqui, ó, gente. Aí o que você vai fazer? Com o avesso pra cima, esse negocinho, esse vingalinho aqui, ó, esse arozinho já estabilizado, você vai pegar o seu paninho, seu tecidinho barradinho pequeno, você vai estabilizar ele direitinho, tendo em vista que você vai ter que deixar, ó, 1,5 centímetros de cada lado, tá? Aí você vai estabilizar ele aqui, ó, desse jeito aqui. E você vai passar uma costura de um pé de máquina, tá? Aqui até aqui. Retrocesso no início, retrocesso no final. Feito isso, agora nós vamos pro nosso barradinho principal. O nosso barrado principal, nós vamos utilizar um babado, né? Então, eu vou separar isso aqui, nós vamos preparar o nosso babado. Vou separar essa parte aqui e nós vamos preparar o nosso babadinho. O nosso babado é o seguinte, você vai medir a largura do seu pano de prato e você vai multiplicar por 2, tá? Aí você vai ter o comprimento ideal para você fazer
eu não vou fazer babado, eu vou fazer franzido, tá? Ele vai ser franzidinho. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar, né, nesse sentido. E aqui no comprimento, nós vamos botar 8 centímetros, ó. Então, vai ser 8 assim. E o comprimento dele, a largura dele vai ser a largura do seu pano de prato multiplicado por 2, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar assim, ó. Nós vamos dobrar assim, frente com frente. Dobrou, passou uma costurinha aqui de um pé de máquina. Dobrou aqui, passou uma costurinha aqui também de um pezinho de máquina. Voltamos. Tá? Então aqui, ó, o que nós temos? Nós temos isso aqui já costurado, tá? Desse jeitinho aqui, ó, um pezinho de máquina. Agora nós vamos virar esse barradinho aqui pro lado de lá, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos passar direitinho, né? Vira o pano de prato, o tecido do pano de prato pra cima. O ideal é dar uma passada aqui, ó, pra amolecer a costura. Ó, desse jeitinho aqui. Nós temos que cortar, nesse caso aqui, nós temos que cortar essas rebarbas aqui, ó. Tá vendo? A sobra daquele elozinho. Porque senão vai ficar muito grosso esse barrado. Tá? Desse jeitinho aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Nessa pontinha aqui, pro acabamento ficar bonitinho e mais fácil, nós vamos dobrar meio centímetro e vincar. Tá? Desse jeitinho aqui, ó. Por quê? Agora nós vamos virar ele pro lado. Ó, pra esse lado aqui, ó, o elozinho como é que fica. E ele passadinho, ele vai ficar certinho, tá vendo, ó? O outro lado, você faz a mesma coisa. Dobra e dobra. Não tem errado. Tá? E tá pronto esse barradinho menor. Vocês vão passar uma costura aqui, ó. E pode até rebater aqui também, tá? Então agora nós vamos reservar esse aqui. Lembra que nós costuramos aqui? Esse aqui é o babado. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos desavessar esse babado, tá? Desavessar ele. A quininha dele. Desse lado aqui também. Desavessou, nós vamos rebater ele. Eu vou fazer um tipo novo de babado, que é o babado franzido, tá? Tem pessoas que fazem na máquina e vão puxando na máquina. Como nós estamos iniciando, esse é um canal para iniciante, eu vou ensinar vocês a fazerem com agulha. Eu peguei uma linha forte, tá? Que vocês tenham. E ó, vou começar daqui. E você vai começar, não entra e sai, tá? Ó. Aqui, ó, tá vendo? A linha é um alinhavo grosso mesmo. O que nós vamos fazer nesse alinhavo grosso?
nós vamos começar, ó, a puxar e fazer o eu acho assim mais fácil de fazer do que na máquina, porque às vezes a linha da máquina enrola, às vezes não franze direito porque quebra a linha, né? Então assim, ó, vocês vão, nós vamos fazendo um barradinho. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, nós vamos pegar aqui o nosso tecido, que vai ser o pano de prato, nosso tecido alvejado, tá? E nós vamos estabilizar, ele tá com o avesso para cima, e nós vamos estabilizar esse babadinho aqui, ó, o início aqui. Ó, na pontinha, tá, gente? Assim, ó, na pontinha. Tá dando pra ver? Ele tá estabilizado aqui. E aí, nós vamos espalhar esse franzido direitinho. Em toda a extensão dele. Eu sei que a outra ponta vai ter que estar aqui. Eu vou estabilizar ela aqui. Tá vendo aqui? E agora eu vou só distribuir esse... Ó, vou só distribuir o babadinho, tá, gente? Aí vocês vão ver como que vocês querem esse babado. Tá distribuído o babado direitinho, o que nós vamos fazer? Nós somos iniciantes e vamos trabalhar com segurança. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma alfinetada nesse babado e vamos dar passar uma costura de meio pé de máquina. É só uma costura de segurança para ele ficar já no lugar e a gente poder colocar o outro babadinho. Eu passei, tá, a costura aqui, então ele já tá todo estabilizado, bonitinho no local, tá? O babadinho tá todo no lugar. Então, agora sim nós podemos fazer o que, ó? Nós vamos puxar aqui, ó, a linha do alinhavo, ó, tá vendo? E nós vamos puxar a agulha toda. E ela vai sair. Pronto. Agora tá só o babadinho. Desse jeito aqui, tá? Só aí a gente tira a linha. Pronto. O babado já tá no lugar bonitinho. O que nós vamos fazer para nos auxiliar? Nós vamos utilizar de novo o ferro. E nós vamos pegar o nosso barrado principal, aquele que eu falei para cortar com 15 centímetros, tá? Nós vamos pegar o ferro e nós já vamos fazer o acabamento dele de cima. Nós vamos virar assim, ó, meio centímetro, tá? Voltamos aqui para cima com o nosso barradinho de babado, tá? Aí nós vamos, deixa eu cortar só essa ponta aqui que ficou, ó. Nós vamos pegar o nosso barrado principal, nós vamos botar frente com o babado, tá? Aqui, ó. Tá o avesso do pano de prato, tá pra cima ainda. Nós vamos centralizar ele aqui. Tendo em vista que tem que ficar, ó, 1,5 cm de um lado e 1,5 cm do outro para o nosso acabamento, tá? Aí vocês vão, ó, estabilizar ele aqui. Os alfinetes você pode colocar assim de pé, porque aí você pode passar a máquina
em cima, ao pé da máquina em cima, que não há problema de quebrar. Desse jeitinho aqui, tá? Deixa eu virar aqui pra vocês. Desse jeitinho aqui, ó, alfinete prendendo tudo, tá? Então, o que que nós temos? Nós temos o nosso pano de prato, a parte que nós vincamos está para baixo, tá? Ele tá de frente com o avesso do tecido. E ele tá formando um sanduíche, porque no meio tem um babadinho, já prontinho ali, tá? Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pra máquina. Ah, outra coisa, olha aqui. Sobrando 1,5 cm dos lados para fazer o acabamento, tá? Nós vamos para a máquina e vamos, deixa eu mostrar aqui a vocês, fazer um pé de máquina. Um pé de máquina é o que? Você vai começar a costurar daqui, o pezinho da sua máquina, acho que tá dando para ver, né? Ele tem que vir alinhando a pontinha do tecido, tá? Porque aí ele vai ter uma margem igual de fora a fora. Você faz um retrocesso no início, um retrocesso no final, tá? Desse jeito aqui. O nosso barrado secundário, que é o barrado pequenininho, já tá aqui costurado com um elozinho direitinho preso, tá? Esse é o diferencial de um pano de prato, meu pano de prato. E esse outro lado aqui, deixa eu virar aqui para vocês, também já está costurado, ó. Tá vendo? O avesso, com a partezinha que nós vincamos e um pezinho de máquina, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos virar ele pro outro lado, tá? Desse jeito aqui, ó. E vamos utilizar o ferro para rebater direitinho essa costura, tá? Nós vamos passar ele direitinho aqui, ó. Aí, ó, veja bem que aqui, ó, vocês podem notar que aqui tem uma sobra de tecido. Deixa eu virar assim, porque acho que dá pra vocês verem melhor. Ó, tá vendo como é que tem essa dobra do tecido aqui? Então, essa dobra do tecido a gente vai botar o quê? Pra dentro. Tá? É o acabamento. Aí vocês vão dobrar aqui direitinho, ó, pra ficar rente, tá vendo aqui? Fez isso, passa, que ele fica bem vincadinho, tá? Vamos passar pra vincar bem ele direitinho. Ó, desse jeitinho aqui. E a mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Então, ele tá todo amarelinho, ó. Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um passa-fita. Aqui eu já passei a fita. Eu fiz a fita cor de abóbora. E nós vamos botar esse passa-fita aqui embaixo, tá? Para quebrar esse amarelo. O passa-fita, eu também corto ele 1,5 centímetro a mais, porque eu vou para fazer o acabamento, tá, gente? Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. O passa-fita, ele vai ficar aqui dentro, ó. Ó, tá? Ó. Tá vendo? Você encaixa ele aqui dentro e dá uma alfinetada. Aí você vem acertando e alfinetando ele direitinho, ó.
E do outro lado a mesma Aí o que nós coisa. vamos fazer? Eu tenho aqui em casa isso aqui é um acabamento para pano de prato que a gente já compra pronto. Tem uns que são bordado, tem outros que são assim, desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Ele é bem bonitinho. E eu vou estabilizar ele aqui com o passa-fita aqui em cima. Ah, Glácia, eu não tenho isso. Não tenho? Beleza. Bota só o acabamentozinho aqui, ó. Que já fica muito bonitinho. Tá vendo aqui? Tá? Eu vou margear ele junto com a margenzinha do pano de prato. E aqui, ó, eu vou dobrar ele, ó, tá vendo? Ó. Desse jeitinho aqui. Só que eu quero colocar o meu passa-fita aqui também, tá? Ó, desse jeitinho aqui. Aí aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa, o acabamento, tá? Ó. Tiro o alfinete, ó. Dobro aqui. O acabamento fica todo bonitinho, tá? Desse jeitinho aqui. E a mesma coisa eu vou fazer desse outro lado. Aí, gente, olha, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos costurar esse parangolé todo? Esse parangolé todo vai ser costurado assim. Eu vou começar a costurar aqui dessa lateralzinha aqui. Ó. Eu vou começar a costurar aqui, tá? Eu venho costurando na pontinha, que aí eu venho costurando todo mundo, até aqui. Aqui eu vou começar, vou virar o pé da máquina e, ó, vou vir costurando aqui, em cima do passa-fita, tá? Aqui, depois eu viro de novo e vou aqui do lado, tá? Aí eu vou fazer o retângulo. Vou entrar aqui de novo, ó. E vou sair aonde eu comecei. Aí aqui eu vou dar uma subidinha e vou passar uma costura em cima do passa-fita, em cima da fita, e aqui embaixo da fita, tá? Nos lugares que eu não costurei ainda. Tá aqui todo costuradinho. Aqui, ó. Eu não sei se dá pra ver, porque eu costurei com linha branca, né? Mas, ó, costurada aqui em cima, aqui embaixo da fita, desse ladinho, aqui também, rebatida a costura e costurei o passa-fita. O acabamento aqui do lado, olha, ficou direitinho, tá vendo? Fica o acabamento bem direitinho. Esse acabamentozinho, esse aviamento, ele fica soltinho embaixo e, ó, tudo muito bem acabadinho embaixo, tá vendo? Tá? E principalmente o avesso da peça fica assim, ó, limpo, tá? Porque a linha da bobina, mesmo que se aqui fosse um tecido vermelho, eu tivesse que utilizar a linha vermelha, a linha de baixo da bobina sempre branca, porque o tecido, né, é branco, tá? E tá aqui prontinho o nosso pano de prato, que dá para pendurar num ganchinho, né, quando a dona de casa for usar.
Espero que vocês tenham gostado. Pano de prato é como eu já falei, pano de prato é uma coisa que vende o ano inteiro, tá? O ano inteiro. Então, a pessoa que acostuma com assim, o seu produto, o seu pano de prato, que é um tecido melhor, né? A pessoa que acostuma, ela tá sempre voltando para comprar mais. E se você tem novidades de acabamento, novidades de estampas, né? Essa daqui é uma estampa bem verão, de frutas e tal. Tudo isso chama a atenção, tá? A escolha do tecido, tudo isso chama a atenção. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de clicar no curtir, de compartilhar e de indicar esse vídeo para amigas, tá, gente? Porque esse Brasil é enorme e essa é uma oportunidade de acrescentar a renda familiar de vocês, tá? Panos de prato. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.